E se eu dissesse que a nossa história, a história que você aprendeu na escola, pode estar errada? Que antes das pirâmides do Egito, antes das cidades da Suméria, antes de tudo o que conhecemos como o início da civilização, já existiram sociedades avançadas, complexas, e nós simplesmente esquecemos delas? A história oficial nos conta uma linha do tempo bem definida. A civilização humana, como a conhecemos, teria começado há cerca de 5 ou 6 mil anos. A Suméria, no atual Iraque, é celebrada como o berço da escrita, da agricultura organizada e das primeiras cidades. Logo depois, o Egito floresceu com sua arquitetura monumental e cultura sofisticada. E tudo o que veio antes disso seria um vasto período de caçadores e coletores, vivendo em pequenos grupos, sem a tecnologia ou a organização para criar grandes monumentos. Mas, e se essa narrativa estiver incompleta? E se estivermos ignorando capítulos inteiros do nosso passado? Em 1994, uma descoberta na Turquia abalou os alicerces da arqueologia. No topo de uma colina remota, arqueólogos desenterraram Göbekli Tepe. Não era uma vila, não era um abrigo. Era um complexo de templos gigantesco, com enormes pilares de pedra, pesando toneladas, cobertos por esculturas de animais e símbolos misteriosos. A parte mais chocante? A datação por radiocarbono revelou que Göbekli Tepe tem mais de 11.600 anos. Isso é 6 mil anos mais antigo que as pirâmides de Gizé. 6 mil anos antes da invenção da roda, da escrita e, supostamente, da própria agricultura em larga escala. Como um povo primitivo, de caçadores e coletores, conseguiu organizar a mão de obra, planejar e erguer uma estrutura tão monumental e astronomicamente alinhada? Göbekli Tepe prova que, muito antes do que imaginávamos, existiu uma sociedade com conhecimento avançado de engenharia, geometria e provavelmente com uma rica vida espiritual. E o mais estranho é que, depois de séculos de uso, os próprios construtores deliberadamente enterraram todo o complexo, como se quisessem escondê-lo do futuro. Por quê? Que povo era esse e para onde ele foi? A evidência de um passado esquecido não para em terra firme. Sob as ondas, em várias partes do mundo, existem ruínas que desafiam completamente a nossa cronologia. Perto da costa do Japão, mergulhadores encontraram a estrutura de Yonaguni. Muitos geólogos dizem que são formações naturais, mas suas linhas retas, terraços e formas que se assemelham a uma pirâmide escalonada levaram outros a acreditar que ela foi esculpida por mãos humanas. Se for artificial, sua idade remonta a pelo menos 10 mil anos, a uma época em que o nível do mar era muito mais baixo. Do outro lado do mundo, na Micronésia, temos a cidade enigmática de Nanmadol. Construída sobre um recife de coral, é uma série de ilhotas artificiais feitas de gigantescos blocos de basalto. A lenda local diz que a cidade foi construída por magia, pois ninguém consegue explicar como esses blocos, alguns pesando mais de 50 toneladas, foram transportados e empilhados com tanta precisão. E na costa da Índia, a descoberta da cidade submersa de Dwaraka, que a mitologia hindu descreve como o reino de Krishna, revelou construções que datam de mais de 9 mil anos. Poderiam esses locais ser os vestígios de civilizações que prosperaram antes de um grande cataclismo global? Quase todas as culturas antigas, espalhadas por continentes que supostamente não tinham contato, contam a mesma história. Um grande dilúvio, uma inundação que varreu o mundo e reiniciou a civilização. Dos sumérios aos maias, dos gregos aos hebreus, a narrativa de uma grande enchente que destruiu um mundo anterior é universal. Será que isso é apenas um mito, uma coincidência ou uma memória coletiva de um evento real? Um evento que pode ter afundado cidades como Yonaguni e Dwaraka, encerrando uma era inteira da história humana.
E claro, não podemos falar de civilizações perdidas sem mencionar Atlântida. Há mais de 2.300 anos, o filósofo grego Platão descreveu uma ilha-potência incrivelmente avançada, com uma sociedade justa e tecnologia superior que, corrompida pelo orgulho, foi destruída por terremotos e inundações em um único dia e noite. Muitos acadêmicos tratam a história de Platão como uma mera alegoria. Mas e se ele não estivesse inventando uma fábula, mas sim recontando uma história muito mais antiga, passada de geração em geração, desde a época de seus ancestrais? Civilizações como os Olmecas, no México, e os próprios egípcios falavam de eras anteriores, tempos de deuses e gigantes, de grande sabedoria e de uma queda catastrófica. E se todas essas histórias, de Atlântida ao dilúvio, forem peças do mesmo quebra-cabeça? Fragmentos de uma verdade esquecida sobre um passado glorioso que terminou submerso nas águas do tempo. Mesmo as ruínas que conhecemos, aquelas que estão em terra firme e são estudadas há séculos, guardam mistérios que desafiam nossas explicações. Pense nas pedras de Baalbek, no Líbano. A base de seu templo romano é construída com alguns dos maiores blocos de pedra já movidos pela humanidade. 3 deles, conhecidos como Trilithon, pesam cerca de 800 toneladas cada. E na pedreira próxima há uma pedra ainda maior, a Pedra da Mulher Grávida, com mais de 1.000 toneladas. Mesmo com a nossa tecnologia moderna, mover e posicionar blocos desse tamanho seria um desafio logístico monumental. Como uma civilização antiga conseguiu tal feito? Ou olhemos para Sacsayhuamán, no Peru. Os muros dessa fortaleza inca são feitos de pedras poligonais gigantescas, algumas pesando mais de 100 toneladas, encaixadas com uma precisão tão absurda que nem uma lâmina de faca consegue passar entre elas. Não foi usada argamassa. Como eles cortaram e moldaram essas pedras com ferramentas supostamente primitivas? Algumas ruínas, em locais como o Peru e o Egito, exibem marcas que parecem indicar que a pedra foi, de alguma forma, amolecida ou até mesmo fundida, como se eles dominassem uma tecnologia sônica ou química que perdemos completamente. Talvez o erro esteja em nossa premissa fundamental. E se a história humana não for uma linha reta e ascendente do primitivo ao moderno? E se for, na verdade, um ciclo de surgimento, apogeu e queda? Civilizações nascem, atingem picos de conhecimento e tecnologia. E então, por meio de cataclismos naturais ou autodestruição, elas colapsam, deixando apenas sombras e mitos para trás. Talvez não sejamos a primeira civilização avançada neste planeta. Talvez sejamos apenas a mais recente em uma longa série de tentativas da humanidade de florescer. Cada pedra antiga, cada mito esquecido, cada cidade submersa pode ser um eco de um mundo perdido. Um sussurro do passado, nos lembrando que o esquecimento também faz parte da história e que o nosso presente pode não ser tão único quanto pensamos. A grande questão permanece: o que realmente existiu antes de nós? A resposta pode não estar em livros de história, mas enterrada sob a areia, submersa sob o oceano ou escondida à vista de todos, esperando para ser redescoberta e reescrever tudo o que achamos que sabemos sobre quem somos. Obrigado por assistir. Se você também se fascina por esses mistérios do nosso passado, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima!